A paz do Senhor, amados. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 14, versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 30, diz assim. Eu gostaria que você olhasse ao seu lado, ver se há alguém sem Bíblia. Compartilhe com ele nesta noite a palavra do Senhor. Diga a ele, nós vamos ler aqui esta palavra. Está dizendo desta forma. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Pai querido, nós queremos nesta noite, Pai amado, ouvir a Tua voz neste lugar, Pai. O Teu povo não veio aqui para ouvir o homem, Pai. Vieram ouvir a voz do Seu Santo Espírito, Pai querido. Usa a boca do pregador nesta noite, ó Deus, para falar ao Teu povo a necessidade que ele tem de ouvir a Ti nesta noite, Pai querido. Importa que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Pai querido, para a glória do Teu santo nome, e que a Tua palavra ela vá e faça aquilo para a qual ela foi enviada, Pai. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Podeis tomar assento glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma honra muito grande estar aqui nesta noite, e uma responsabilidade muito grande também. Serei o vosso garçom, vou vos servir o alimento espiritual nesta noite, pela misericórdia de Deus. Eu confesso que não foi fácil chegar aqui. Eu estava viajando, destino a São Paulo, quando o pastor entrou em contato comigo. Eu estava imprudente, e aí a luta começou, pastor. Foi complicado, realmente foi muito complicado. Eu estive em São Paulo, e de São Paulo ainda fui em Paranaguá, no estado do Paraná. E eu cheguei hoje pelas 11 horas da manhã. E eu liguei para minha esposa, que está missionária, Rosemary, e disse, olha, vai estar difícil de estar lá. Ela disse, creia somente. Se Ele te chamou, Ele é responsável. Aleluia. E aquilo encheu o meu coração. E nós conseguimos chegar para estar aqui nesta noite junto com vocês, para juntos adorarmos o nome desse Deus maravilhoso. Um Deus forte, um Deus que tem feito coisas grandes, milagres, prodígios, sinais. Estamos diante de uma das histórias mais belas da Bíblia, narrada aqui por Mateus de uma forma muito forte. Quando nós olhamos para este versículo, no capítulo 30 de Mateus, a primeira coisa que eu vejo é um homem desesperado, ou uma pessoa desesperada. E quem sabe nesta noite você entrou nesta casa de oração, e você tem um propósito colocado diante de Deus, e há um grito calado dentro do seu peito, e você precisa nesta noite de ouvir Deus falar contigo. Ele está aqui neste lugar, aleluia, porque a palavra dele me diz que onde estiver dois ou mais reunidos em teu santo nome, ali está a presença do teu Santo Espírito. E isto que faz a diferença, isto que muda toda a história. Observe que Jesus agora está diante de uma situação que para nós pode ser complicada. Quem sabe a sua situação é bem complicada nesta noite, ou talvez nesta semana, talvez neste mês. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Deus de Israel, o Senhor dos milagres, Ele já está neste lugar. Ele veio por causa da sua oração. Ele veio porque Ele ouviu o seu clamor. Ele veio porque o seu coração gritou para Ele, e Ele ouviu a sua oração, aleluias. Jesus, Ele, se você anteceder um pouco essa história, você vai ver que Ele acaba de alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Sobram 12 cestos cheios. E agora a Bíblia diz que Ele despede a multidão, e consequentemente Ele despede os discípulos. Ele diz, olha, vocês podem atravessar o mar da Galileia,
também chamado de Lago de Genezaré. E a Bíblia diz que os seus discípulos entram no barco, e este barco não é pequeno, porque há 12 discípulos, mais Jesus. E eles começam a remar. O que me chama a atenção é que talvez a Bíblia não está dizendo, mas quem sabe Jesus gostaria de ouvir dos seus discípulos: não, mestre, nós vamos ficar com o Senhor. Não, mestre, nós precisamos também orar, porque nós oramos tão pouco. Nós não temos tempo de orar, mas nós queremos milagres. Nós queremos ver a mão de Deus atuar. Nós queremos Deus ver abrir os caminhos, sarar as enfermidades. Mas geralmente nós não temos tempo para Deus. Oramos tão pouco. E a Bíblia diz que Jesus se retira, versículo de número 23, está dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Olha só que coisa interessante. Jesus não precisava de orar. Ele não precisava de estar subindo ao monte para orar. Ele podia dizer: bom, eu já preguei para as multidões, eu já curei enfermos, já alimentei tanta gente, eu vou descansar um pouco e vou refletir um pouco deitado para descansar. Mas ele se retira para falar com Deus. Eu quero que você entenda nesta noite: se você não tiver um tempo para falar com o papai, você não vai receber aquilo que você precisa. Nós precisamos separar um tempo adequado para falar com Deus. E a Bíblia diz que ele continua orando enquanto os seus discípulos estão remando. O que é que eu entendo? Longe de Jesus você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Você pode tentar e vai ficar como se estivesse em cima de uma bicicleta ergométrica, pedalando sem sair do lugar. Você conhece Jesus, você já viu Jesus fazer milagres, você já viu Jesus operar sinais e prodígios, e diz que ama Jesus, mas está longe dele, porque você não tem contato com ele, porque você não ora a ele. Aleluias. Vamos entender melhor essa história. Diz o versículo 24: o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Quando você está longe de Jesus, tudo é ao contrário. Você até pensa que com as suas forças, você pensa que da sua maneira, você pensa que você vai conseguir, mas num determinado tempo você não consegue. Observe que no versículo seguinte, eu estou correndo porque o tempo é muito curto. No versículo seguinte, diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu fico imaginando aqueles discípulos. A Bíblia diz que na quarta vigília, vamos entender então: primeira vigília das 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. Das 4 da manhã até às 6 da manhã na quarta vigília. Nesse intermédio de 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus vem de encontro. Se você não buscar Jesus nas madrugadas, se você deixar o sono tomar você, se você não fazer um sacrifício para Ele, uma adoração verdadeira, para que Ele ouça o teu problema e Ele venha de socorro a ti, porque quando Ele vem, o milagre é imediato. Qual é o milagre que você precisa nesta noite? Ei, o que está impedindo você de caminhar? Você tem tentado com todas as suas forças, mas não tem conseguido. Você precisa aprender isto. Na quarta vigília, Ele vem andando por sobre as águas. Jamais os discípulos pensaram que Jesus viria desta forma, porque eu e você pensamos que Jesus vai fazer o milagre da forma que eu penso, a hora que eu quero, da maneira que eu estou imaginando. Ei, Jesus tem algo melhor preparado para você. Aleluia.
Jesus desce do monte, e lá tem um monte que ele vai de encontro ao mar, é como se fosse uma rampa. Jesus está descendo do monte, e ele chega nas águas, mas ele não para, a água não pode impedir ele. Ele pisa por cima das águas, e ele começa a caminhar em direção aos discípulos. Porque quem sabe a hora que ele estava orando, falando com o papai, o Espírito Santo de Deus revela a ele que os seus discípulos estão em dificuldade. Eles estão passando por momentos difíceis. Eles vão morrer naquela situação porque estão longe do Mestre. Mas Jesus, ele desce e vai de encontro a eles. É interessante isso. Vamos entender melhor. João estava no barco. Então lá no livro de João, capítulo 6, versículo 19, João está dizendo que eles estavam longe da praia cerca de 25 a 30 estádios. É uma medida que se usava muito na época. Um estádio equivale a 1.800 metros. Então, se nós convertermos isso, nós vamos ter 5.400 metros. Vamos arredondar para 5 quilômetros. Jesus, na quarta vigília, cerca de 10 horas, ele está orando. Aí, pastor, eu fico envergonhado. Eu nunca orei 10 horas na minha vida. Já participei de muitas vigílias. Quem aqui já orou 10 horas seguidas? Jesus está ensinando. 10 horas seguidas ele está falando com o papai. Ele está se alimentando. Ele está se enchendo. E você quer poder? Ele pode te dar. Você quer unção? Ele pode te dar. Você quer graça? Ele te dará. Mas você tem que aprender que para isto você tem que orar ao papai. Eles estão afastados cerca de 5 quilômetros da praia. Remaram a noite toda, 10 horas remando. E o que eles conseguem é 5 quilômetros. Porque o vento é contrário e as ondas são elevadas. A Bíblia está dizendo. Eles não conseguem passar daquilo. São homens experientes, não são qualquer pessoas. São pescadores experientes, acostumados com o mar. Acostumado a fazer isso todos os dias. Quem sabe você está acostumado a fazer certa coisa todos os dias. Mas longe de Jesus não vai ter jeito. Jesus só vai fazer o milagre que você precisa quando você chegar no limite. Deus trabalha no seu limite. Ele fica observando para ver até onde você vai. Até onde você vai caminhar, até onde você vai crer realmente. E de repente, quando você atingir o seu limite, Ele chega para fazer o milagre que você precisa. Aleluias. Eu fico maravilhado com Jesus. 5 quilômetros afastados da praia. 10 horas de oração. Jesus chega por sobre as águas. Ele vem em socorro. E a Bíblia está dizendo que eles ficam assustados. É assim. Quando você está passando por problemas graves. Quando você está passando por situações difíceis. Situações adversas que você não conhece. Que você não consegue mais controlar. Você fica assustado e você começa a ver as coisas de outra maneira. É porque você abre brecha e o diabo começa a trabalhar. Ele é especialista em trabalhar na nossa vida. Ele é especialista em colocar coisas na nossa cabeça. Minha esposa que está ali, 42 anos estamos casados. 6 netos e 3 bisnetos. Para a glória de Deus. O diabo tentou colocar nela uma depressão. E ela ficou muito ruim. Levei ao médico, psicólogo, então tem que ir no psiquiatra. Levei no psiquiatra, passou uma série de remédios, tarja preta. Ela disse, vamos comprar isso, de jeito nenhum. Mas o médico passou. Eu disse, o médico dos médicos está lá em cima. Ele vai dar vitória. Ele vai dar vitória. E nós fomos orar ao Senhor. Porque eu bem sei de onde Deus me tirou. Um dia eu vou te dar o meu testemunho aqui.
Jesus olhou numa lata de lixo e lá estava eu, macumbeiro, feiticeiro, adorando ao demônio. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida. E eu deixei de ser cavalo de Satanás para ser chamado filho de Deus. Oh, glória. Oh, aleluias. Eles gritam, estão assustados, é fantasma. E aí Jesus libera uma palavra que Ele libera para você nesta noite. Ele diz, não temas. Eu não sei qual é a situação que você está. Jesus manda te dizer nesta noite, não temas. Não temas. Pedro disse, o Senhor manda-me ter contigo, Deus. E muitos criticam essa atitude de Pedro. Mas Pedro precisava ouvir a voz do Mestre. Porque quando você ouve a voz de Deus, o Espírito Santo contesta contigo. O diabo pode tentar te enganar, ele pode falar que ele é anjo de luz, ele pode falar que é muita coisa, mas os teus ouvidos estão atentos à voz dele, aleluias. Quando Pedro entende que é o Mestre, ele diz, manda-me ter contigo, Mestre. E ele poderia dizer, não, Pedro, fica aí, tranquilo, esquenta a cabeça, mas ele diz, vem. Toda vez que você se achegar a Jesus, toda vez que você pedir a Ele, toda vez que você crê nesta palavra que é dele, Ele está com os ouvidos atentos ao teu problema. Ele está com os ouvidos atentos à tua oração. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus do milagre. A especialidade de Deus é fazer milagres. E o prazer de Deus é fazer milagres. Oh, aleluia. Quem sabe nesta noite você pode levantar a sua mão e dizer, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Aleluias. A Bíblia está dizendo que Pedro começa a caminhar e as ondas se levantam, o mar está bravio, o vento está forte e ele deixa o medo entrar no seu coração. Eu não estou dizendo que você não tem fé. Jesus disse para Pedro, você tem pouca fé. Ele não está dizendo que Pedro não tem fé nenhuma. Ele disse, você tem pouca, mas peça-me que eu te darei mais. Tiago está dizendo, se você não tem fé, peça a Ele que Ele vai te dar. Quando Pedro afunda no mar, muitos criticam, diz Pedro, é porque Pedro tinha pouca fé, mas Pedro ousou sair do barco. Deus não tem negócio com covardes. Esse ministério existe hoje porque homens de Deus ousaram se levantar contra aquilo que não estava certo. Olha que bênção. Quantas vidas o Senhor tem trazido a este lugar. Coragem não quer dizer falta de medo. Coragem quer dizer que você é ousado suficiente para crer nesta palavra. Oh, aleluias. Qual é o milagre que você precisa nesta noite? O que é que você precisa de Jesus nesta noite? Ele está com os ouvidos atentos aqui para ouvir o teu pedido. Porque toda vez que você ousar caminhar por sobre as águas, e se porventura você afundar, Ele vai segurar você pela mão, vai te levantar e vai te colocar nos lugares que Ele te prometeu. Aleluias. Olha para mim. Jesus não podia, não precisava orar. E eu não oro nem 15 minutos, talvez nem meia hora por dia devido aos afazeres, o tempo. E quem sou eu? Sou nada. E Jesus
nos ensina que a oração vai nos alimentar, vai nos levar de encontro ao Pai, vai nos encher, vai nos fazer transbordar da glória dEle. Porque isso é promessa dEle, Ele diz, onde você passar tem que haver diferença. Se você impor as mãos, os demônios têm que sair, a enfermidade tem que sair. Porque vocês farão coisas maiores do que esta que eu faço. Não está acontecendo por quê? Porque eu sou negligente, porque eu não estou orando o suficiente. Aleluias. Oh glória. Oh Deus. O tempo já não nos permite mais. Oh aleluias. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando ele pega Pedro pelas mãos, ele tira Pedro, Pedro já está afogando, ele está morrendo. Mas nesta hora o socorro vem. Ele coloca Pedro por sobre as águas novamente. Observe que a Bíblia está falando que ele retorna com Pedro. A Bíblia não está dizendo que ele carrega Pedro no colo, que ele faz Pedro ir flutuando. Ele está caminhando ao lado do Mestre. Aleluia. O que é que eu aprendo nesta noite? Toda vez que eu caminhar com o Mestre, a minha vitória é plena. A minha vitória é completa. Não importa qual seja o teu problema. O homem pode ter dito, não tem solução. O médico pode ter dizido, é câncer, vai morrer dentro de 3 meses. Assim diz o Senhor para ti. Se você quer nesta palavra, esta noite, o Senhor está te curando. Quem sabe você olha a situação e diz, não, pastor Nelson, lá na minha rua tem 10 pessoas com esse mesmo problema. Isto é normal. Isto não é normal. Não aceite as sugestões do diabo, porque ele é especialista em fazer sugestões. O diabo nunca vai colocar uma pedra desse tamanho no seu caminho. Ele vai colocar um grão de areia, você nem vai perceber, vai passar por cima. Ele coloca mais um grão, ele não tem pressa em derrotar você. E ele começa a trabalhar. E ele começa a colocar coisas na sua cabeça. Esses discípulos de Jesus que ficaram no barco, quem sabe, a Bíblia não está me dizendo, mas quem sabe, eles ficaram pensando, vai morrer, não vai conseguir. É assim, toda vez que você tiver a ousadia de acreditar, de ser a diferença, vai haver pessoas dentro da sua casa, vai haver pessoas dentro do ministério, para dizer, não canta nada, não prega nada, não vai conseguir. É porque o espírito de inveja entra. Mas seja ousado em Jesus Cristo. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus filhos. Quem sabe o diabo entrou lá na sua casa e ele tirou um filho seu para droga, uma filha para prostituição. Quem sabe ele está tentando acabar com o seu casamento. Mas nesta noite Jesus está aqui para te entregar o milagre que você precisa. Oh meu Deus, eu quero encerrar. Oh glória. Jesus caminha com Pedro para o barco. A Bíblia diz que os dois chegam no barco e entram no barco, se assentam no barco. Mas olha bem, preste atenção, a tempestade não parou. O vento ainda está soprando. O mar ainda está revolto, as ondas estão altas. Jesus olha para o vento e diz, acalma-te, vento. Esta brisa vai chegar lá na sua casa. Essa tempestade eu estou repreendendo hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquieta-te, mar. Aleluias. E a Bíblia diz que o mar ficou como uma piscina. É porque Jesus quer que você
ande em águas tranquilas. Jesus não tem negócio com crente agitado. Jesus não tem negócio com crente cabisbaixo, com crente derrotado. Ele quer ver um sorriso no seu rosto, porque você crê nele, na palavra dele. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui porque não tinha o que fazer em casa. Você não veio aqui para comer um pedaço de pão e nem beber um copo de suco. Você veio aqui porque você adora o Senhor. Você veio aqui porque você é vaso de Deus. Quando Jesus dá essa ordem à tempestade, ao vento, então os discípulos, diz a Bíblia que os discípulos levantam os olhos e dizem: realmente tu és filho de Deus. O que é que eu entendo? É que eles reconhecem a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e a tempestade bateu lá na sua casa, o vento está soprando, você tem lutado há anos a fio e não consegue sair dessa situação. Quem sabe você gostaria de reconhecer, de receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador nesta noite, para que você possa olhar para Ele e dizer: realmente Ele é o meu Senhor. Porque quando Ele entra na história, você ganha a luta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ou quem sabe você está afastado da casa de Deus e veio aqui nesta noite, e ouvindo esta palavra você diz: eu quero fazer um pacto com Deus. Se você tem esta vontade, faça assim com a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você nesta noite. Aleluias. Eu não vou chamar você para vir à frente para orar por você, porque o tempo já está esgotado nesta noite. Mas tome uma decisão de servir a esse Deus maravilhoso. Tome uma decisão na sua vida, porque Deus tem projetos grandes contigo. Deus quer realizar os teus sonhos, e você precisa tomar decisões diante de Deus. Esta é noite de decisões, porque você vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E Jesus diz que aquele que não come da carne dele, não bebe do seu sangue, este não tem parte com ele. Se há alguma coisa que impede você nesta noite de tomar a Santa Ceia, procure um destes pastores, eles vão te orientar sobre isso, para que você esteja colocando isso no devido lugar e venha fazer parte desta grande festa. No capítulo 11, versículo 23, Paulo está mostrando, ele diz: na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em meu nome. Paulo está dizendo assim: eu recebi dele. Isto não é conta da carochinha, isto não é conta de fada, eu não aprendi na internet, eu não vi isso por acaso. Eu recebi do alto, recebi do céu, recebi do Senhor. Aleluias. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta noite. Aleluias, rapidamente, para passarmos para a Santa Ceia. Eu não sei se é esta a palavra que você queria ouvir, mas foi o que Deus falou comigo. Aleluias. Pai querido, te dou graças nesta noite por este povo que aqui está, ó Deus, pelas tuas ovelhas que tu trouxeste a esta casa de oração nesta noite, Pai. Que o Senhor possa sondar o coração no mais alto, no mais profundo, no mais oculto, Pai querido. O Senhor sabe de cada dificuldade. Ei, ó Deus de poder e de graça, obrigado, ó Deus, pela oportunidade de falarmos do teu amor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de falarmos, Senhor, do teu poder, da tua glória, papai querido. Visita os corações nessa noite, quebra o jugo, quebra os grilhões, Pai, aquilo que prende os seus filhos, Pai querido. Satanás, eu te dou uma ordem nesta noite, em nome de Jesus: solta os filhos de Deus. Aleluias. Oh glória. Eu oro a ti, Senhor, em um nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém nesta noite? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.